que reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Pai, que seu nome seja santo, proclamado em todas as nações da terra. Proclamamos juntos que Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Que a presença de Deus invada esse lugar, enche com tua presença. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo. Diga para Ele: seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Oh, aleluia. Nos lançamos diante de Ti nossas cargas, nossas preocupações, nossos medos, temor e toda ansiedade. Cai por terra no nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Abre meus olhos, Senhor. Abre meus olhos, Senhor. Para que eu possa ver, Para que eu possa contemplar as maravilhas de Tua palavra. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Por favor, abra sua Bíblia, em nome de Jesus. Quero falar sobre a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6. Diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, vocês serão satisfeitos. Aleluia. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Diga comigo: fome e sede. Fome e sede. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus está no deserto, ele tem uma guerra de palavras, nem mais nem menos, e que com o diabo. E ele fala algo interessante. Quando o diabo vai fazer a tentação a ele, dizendo: você que é filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? E ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então, não só de pão viverá o homem, sino de toda palavra, a palavra de Deus que sai da boca de Deus. A palavra, um dos atributos, as funções que a Bíblia tem para nós é proporcionar alimento espiritual. Nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. Se você não se alimenta da palavra de Deus, então você está provavelmente desnutrido. E se você não se nutrir, o que acontece? Se você deixar de comer um dia, 2, 3, 4, 5, uma semana, 2 semanas, provavelmente vai ficar doente, vai ficar sem forças, não vai estar nutrido da forma certa. Aqui que está o problema. Essa é a grande tragédia. Todos os seres humanos geralmente cuidamos muito bem de nosso corpo físico, mas nos esquecemos e descuidamos de nossa vida espiritual. E nós estamos muitas vezes mal nutridos com nosso espírito, nossa alma. E olha que interessante como a Bíblia faz tantos paralelos com a comida. Vamos ler Jó 23, versículo 12. Mas diz assim: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, eu dei mais valor às palavras da sua boca do que meu pão de cada dia. Amém? Guarde essa palavra e anote esse versículo, por favor, porque você, como tarefa de casa, quem tem compromisso com Deus, ele vai guardar essas palavras para você estudar em sua casa e fazer seu devocional. São muito importantes. Amém? Eu dei mais valor às palavras da sua boca, mais do que o pão de cada dia. Que tremendo, meu Deus do céu. Disse a palavra de Deus, Jeremias 15, verso 16: achadas as tuas palavras, logo as comi. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas foram o meu júbilo. Olha que lindo. Elas foram a alegria do meu coração, pois eu levo teu nome, o Senhor Deus dos exércitos.
Imagina só se você tivesse essa relação, esse relacionamento com a palavra de Deus. Deus quer que você faça assim, que você dê mais valor. Elas foram o meu júbilo, o meu prazer, a minha alegria do meu coração. A verdade é outra. A realidade é que esse livro aqui, tão maravilhoso, tão enriquecedor, ele fica muitas vezes desapercebido. E você descuida, negligencia o que tem aqui. E Deus hoje está pedindo de você que você comece a dar valor, porque as palavras de sua boca são muito mais importantes do que o alimento físico com que se alimenta todos os dias. Amém? Estão aqui? É muito importante que você receba isso. Com que se alimenta você todos os dias? A verdade é outra. As pessoas não dão muito valor à palavra de Deus. E hoje eu venho te dizer que você, provavelmente, se você tem uma Bíblia em casa, você tem um tesouro precioso. Você tem um banquete. Hoje eu venho falar a você de comida, viu? De alimento. Mas de um alimento que a gente precisa muito nesse momento, que é o alimento do Espírito. Você se alimentar e se nutrir da palavra de Deus, que você ame a palavra de Deus. Hoje minha missão é ativar em você uma sede e uma fome pelas coisas de Deus, como nunca antes você teve na sua vida. Qual é o problema? Nós estamos vivendo uma época que as pessoas não têm interesse por Deus, perderam a sua fome, sua sede por Deus. Muitas pessoas hoje estão tão atrapalhadas com as coisas desta vida que não tem tempo para Deus, nem para a palavra de Deus, nem para buscar Deus. Estão muito ocupadas e com outros interesses. Quando você vive uma vida rotinária desse jeito, você descuida a palavra de Deus, o que acontece? Você provavelmente está destinado à destruição. Porque a Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, não é verdade? Ele veio e ele odeia a nossa alma. E uma das ciladas do inimigo é que você perca o interesse pelas coisas de Deus, que você perca o valor. Hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como servo de Deus, vou orar para que todos nós se ative em nós uma sede e uma fome pelas coisas de Deus como nunca antes. Amém? Amém? Por favor, você precisa concordar com isso. Falando de fome e sede, como será importante, a Bíblia fala tanto sobre o alimento. Jesus se considerou a si mesmo: eu sou o pão da vida. Amém? Nós precisamos nos alimentar dele. Jesus disse: eu sou a água viva, eu tenho rios de água viva. Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Aleluia! Não é lindo isso? Nunca mais você vai ter sede. Não vai andar se alimentando de outras coisas. Você vai se alimentar de Cristo Jesus, que é Ele que vai saciar a sua alma. Quando eu venho, eu gosto de compartilhar a palavra com vocês. Amós 8, versículo 11. Olha que tremenda essa profecia. Estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda essa terra, mas não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Aleluia! Estão chegando dias, declara o soberano Senhor, eu que enviarei fome a toda essa terra, não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu fico assim entusiasmado com essa profecia. Gosto de todas as profecias da Bíblia, mas essa em particular me impacta. Porque muitas pessoas ficam cheias de desculpas, cheios de paradigmas,
ideias preconcebidas na sua mente, dizendo: não, os jovens não querem outras coisas, os jovens estão famintos por Deus e você não sabe, por causa dessa palavra. Você precisa entender que os jovens, os adolescentes têm sede de Deus. Não somente os jovens, sino todas as pessoas dessa terra, porque se a Bíblia diz a verdade, nós estamos no tempo do fim, amém? E isso aqui é uma palavra para o final dos tempos. Vem os dias em que enviarei fome a toda esta terra, e não fome de comida nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu não sei você, mas quando eu leio isso, enche no meu coração o fogo de Deus e querer sair e falar de Deus para os outros que também estão famintos, sedentos de Deus. Amém? Você precisa fazer isso. Muitos pais que estão aqui, agora me dirijo aos pais, temos uma missão importante em nossa vida. Parte do propósito de Deus para as famílias, principalmente para os pais, é poder providenciar, prover, ser provedor dos seus filhos para que eles se alimentem bem e que não falte alimento e comida, não é verdade? Qual é o problema? Que os pais se preocupam muito por esse alimento e se esquecem da grande responsabilidade de alimentar os filhos espiritualmente com a palavra de Deus. Se você é pai, se você é mãe, nunca esqueça de que Deus espera de você, que você ensine e alimente os filhos espiritualmente. É nossa responsabilidade, não é da igreja somente. É de você gerar fome e sede em seus filhos pelas coisas de Deus. Nós temos um curso, um seminário que eu dictei, ministrei o ano passado, em língua espanhola, através do nosso canal no YouTube. Quem me queira procurar, está como PR Alberto Conte. Esse é meu canal, onde tenho quase 500 aulas bíblicas, onde ministramos a palavra de Deus pelo YouTube em língua espanhola. E eu ministrei esse curso, Pais que Oram, Famílias Abençoadas. Amém? Você quer uma família abençoada? Você precisa ser um pai que ora. Como é que teu filho vai ter fome e sede de Deus se você não tem fome e sede de Deus? O problema não é eles. Você não pode cobrar isso do seu filho. Você precisa ser alguém que tem fome e sede de Deus. Se você tem fome e sede das coisas de Deus, vai ser automático, vai ser espontâneo, vai ser algo natural. Teu filho, sem você fazer nenhum esforço, vai gerar nele uma fome, uma sede pelas coisas de Deus, sem nenhum esforço. Amém? Eu venho hoje te falar que nós somos responsáveis perante Deus de poder ensinar nossos filhos a palavra de Deus. Você está esperando que faça quem isso? Em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Nós temos negligenciado, nós temos sido desobedientes e nós temos tido outros interesses. Como consequência, como resultado, nós criamos uma geração desnutrida, sem fome e sem sede pelas coisas de Deus. Eu já compartilhei uma palavra para vocês falando sobre as promessas de Deuteronômio 4 e 6, onde fala sobre como que o povo de Israel, desde crianças pequenas, eles ensinam a palavra de Deus, ensinam para decorar, eles guardam a Torá, guardam todos os mandamentos e a lei do Senhor no seu coração. São crianças pequenas, já decoraram tudo. E nós cristãos somos fracos nisso. Então, pelo amor de Deus, hoje eu venho te falar sobre tua responsabilidade. Você precisa gerar fome e sede das coisas de Deus nos seus filhos. Quando mudar seu apetite espiritual, então imediatamente você vai poder ensinar isso ao seu filho, porque seu filho não é, você nunca vai conquistar ele pelo que ele ouve, sino pelo que ele vê.
com os seus olhos. Se Ele vê que você tem, Ele vê que você está lendo a Bíblia. Se Ele vê você de joelhos no seu quarto, se Ele vê que você está louvando o Senhor na sua casa, Ele vai imitar. Amém. Tem muitos jovens aqui, eu não quero que você, isso aqui é para vocês jovens. Essa palavra é para os pais que estou compartilhando, mas é para você também. Não critique seus pais, viu? Que eles nunca foram ensinados, eles não tiveram modelos de inspiração, de influência. Então, você precisa, se você já cresceu, é adolescente, se é jovem, já é um adulto jovem, você mesmo é responsável pelo teu crescimento espiritual. Amém? Então, deixa de criticar seus pais, eles não são perfeitos, mas eles fizeram tudo o que podiam. Agora que você cresceu, é você que é responsável de se alimentar com a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Continuamos aqui e eu vou compartilhar algo mais. Como será importante a palavra de Deus, que ela é considerada como leite espiritual, assim como crianças recém-nascidas desejam de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Amém? Nós devemos desejar ardentemente, assim como se fôssemos crianças, o leite espiritual não falsificado, não adulterado, diz outra versão da Bíblia. Amém? Estão recebendo? Eu vim hoje te falar que nós precisamos ver a palavra de Deus como uma fonte de vida, uma fonte de alimento, onde você vai se fortalecer espiritualmente se você fizer a sua parte, se você estudar a palavra de Deus, se você dar valor a ela como se fosse a coisa mais importante da sua vida, quem acreditar e crer, amém? Glória a Deus. Em Josué 1, capítulo 8, Josué capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: não se aparte da tua boca este livro da lei. Escuta só que interessante. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei, meditar delas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar seus caminhos e será bem sucedido. Amém? Essa parte é legal, né? A parte final, prosperar, bem sucedido, a gente recebe. Mas tem um processo, e o processo começa com que você, dia e noite, precisa mencionar, falar as palavras desse livro da lei, meditar nelas de dia e de noite. Amém? Mas você anda muito ocupado, meu irmão. Mas você tem muitos interesses diferentes. Geralmente a realidade é isso, que nós damos as sobras de nosso tempo a Deus. Que sobra? Porque você tem outras prioridades. E tendo você outras prioridades, sempre deixa Deus para o último. Como é que você quer prosperar, ser bem sucedido? Aqui a Bíblia é muito clara. Se nós tivermos esse relacionamento com Deus, se nós meditarmos nas promessas do Senhor, se nós nos deleitamos com a palavra dia e noite, a Bíblia diz que se cumprirá fielmente tudo o que nela está escrito. Desse modo, você fará prosperar seus caminhos. E você vai ser bem sucedido. Não sou eu que digo, não é palavra de motivação de um youtuber, é a palavra de Deus. Amém? Isso que é maravilhoso. Eu vim te falar hoje sobre a importância da comida, do alimento espiritual. É interessante, mas nós gostamos de ir às vezes um bom restaurante, um bom lugar para comer, né? Agora, quando você recebe o prato e vê quão bem preparado que ele está, uau, você fica assim, que bom, que comida gostosa, aleluia.
estou despertando a fome, já está chegando a hora do almoço. Pare logo, pastor, assim a gente vai almoçar. Agora, presta atenção nesse detalhe. Quantos cozinheiros tem aqui? Quantas pessoas sabem cozinhar comida gostosa? Tem eu aqui, outra, muitas pessoas, né? Que bom. Se você juntar os ingredientes por separados, ele não tem graça nenhuma. São somente no seu estado bruto, não tem nenhuma atração, interesse. Agora, quando você juntar todos os ingredientes e vamos falar de um bolo, de um doce bem gostoso, que irmã Juliana faz, sabe fazer, né? Aí você faz tudo direitinho, aí produz aquele bolo bem gostoso. Nossa! Mas os ingredientes por separado não tem nenhuma atração. Da mesma forma, com as palavras do Senhor, e essa palavra vai para os pastores agora, para os líderes. Deus precisa de masterchefs de Deus. Nós somos responsáveis de preparar para o rebanho uma comida espiritual deliciosa, saborosa, que tenha tanto interesse, que faz que esse lugar sempre esteja cheio, porque as pessoas que vêm aqui, vêm se alimentar no banquete de Deus. Amém? Quem crê, diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Eu recebo. É nossa responsabilidade, pastores, amados e queridos, apresentar a palavra de Deus como se fosse o alimento mais delicioso que existe. Por isso que muitas igrejas estão vazias. Por isso muitas pessoas não vêm e voltam à casa do Senhor. Porque nós às vezes não somos fracos e falhamos. Nos apresentamos no altar sem unção, sem o preparo, sem o poder do Espírito Santo, sem a intercessão, sem a oração, sem o estudo requerido da palavra. E eu venho hoje te dizer, se você é responsável de um rebanho, de uma congregação, você precisa ser o melhor cozinheiro de Deus, o masterchef de alto nível das coisas do Senhor. Não sei eu, não sei você, mas eu quero, toda vez que eu venho aqui, trazer uma palavra que você receba no seu coração e te alimente, e seja de nutrição para seu espírito, porque eu tenho certeza, você passou toda essa semana lutando com batalhas, passando por lutas e batalhas, por problemas sérios, e você precisa vir na casa do Senhor e fazer que vale a pena. Então essa palavra para os pastores, para os líderes, vocês que têm uma responsabilidade, líder de célula, não seja, por amor de Deus, não seja tedioso quando você apresente a palavra de Deus. Fale com amor de que você está na frente do melhor livro que existe nesse universo, nessa terra, que é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, preciosas e grandíssimas promessas. Tão lindo que o rei Davi, ele fala, são melhores as tuas palavras que todo ouro, que toda prata, que os tesouros escondidos. Eles são os tesouros velhos, os tesouros novos. Oh, aleluia. Eu vim hoje falar desde o mais profundo do meu coração para você se apaixonar de Deus, se apaixonar das coisas de Deus. Você tem sede e fome do Senhor. Amém, querido? Entenda quão importante você se alimentar das coisas do Senhor. Você tem se alimentado das redes sociais, do Instagram, do TikTok, das séries de Netflix. Olha, eu não estou falando contra, eu também assisto uma bela série de vez em quando. Amém? Não sou tão espiritual assim, só te peço que você tenha um equilíbrio, um balance nas tuas prioridades. Não deixe Deus para depois. Ah, meu Deus, busque o Senhor, porque é a coisa mais deliciosa. Estar com Deus é um prazer. Amém? Não é uma obrigação. Não é uma obrigação, não é um tédio, não é uma coisa chata. Estar com Deus é a coisa mais prazenteira que pode existir. Olha que lindo. Diz, não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, para que você cumpra
Aleluia. Em Salmos capítulo 1, versículo 4, já estou terminando, amados. Salmos capítulo 1, aliás, versículo 3. Salmos 1, 3 diz: como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá fruto no seu tempo e as suas folhas não marcham, tudo que ele faz prospera. Desculpa, versículo 2. Ao contrário, disse: a sua satisfação, aquele homem que busca a Deus, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O teu deleite, o teu prazer está na lei, na palavra do Senhor. Eu não estou falando para você ser místico demais, espiritual demais. Eu quero sim que você não se vá para outro extremo, que você tenha um equilíbrio saudável na sua vida, que você se alimente do Senhor todos os dias da sua vida. Amém? Existe uma guerra, e com isso aqui eu vou terminar, muito séria nesse momento. A pior guerra que está acontecendo nesse mundo não é a guerra de Israel com os palestinos. O conflito mais forte que existe nesse momento, luta, maior batalha, não é os partidos da direita com a esquerda, que isso é uma terrível realidade. A pior guerra é uma guerra civil, e uma guerra que o diabo está fazendo para destruir as famílias. A sua família precisa entender isso, precisa compreender que tua família está sendo o alvo do Satanás, do diabo, ele quer destruir. Não há muito que a gente pode fazer, isso é uma realidade, mas eu preciso te falar que essa guerra está acontecendo para destruir a tua família, e por isso que você precisa levar a sério, de poder virar o jogo através do teu compromisso com Deus. Não tente focar tanto em seus filhos, esperar tanto dele. Mude você. Mude você. Em nome de Jesus, se concentre em sua mudança. Seja transformado pela renovação do teu entendimento em nome de Jesus. Quando você mudar, a mudança na sua família será espontânea. Porque teus filhos vão ver que eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Venho hoje te dizer que tua família Deus ama muito, e você precisa fazer sua parte. A tua parte como pai, como mãe, de poder se tornar intercessor e um pai que ora pela sua família. Eu declaro em nome de Jesus que nesses tempos se levanta uma geração de pais que oram pelos seus filhos, que tenham um entendimento, depois dessa revelação no seu íntimo, que nós precisamos orar para nossos filhos. Venho hoje te falar que você tem a responsabilidade de despertar fome e sede de Deus nos seus filhos. Talvez você diga: não, eles já estão muito velhos, não querem nem saber de nada, já não tem mais condições, já perdi meu filho, ele foi por outros caminhos, ele tomou outras decisões. Quem tem a última palavra é Deus, meu irmão. Não decida você, não fale não para seus filhos, que o próprio Deus, porque Deus, enquanto há vida, há esperança. Amém? Deus não quer que nenhum pereça. Então você mude você. E você que já diz que já é tarde, que seu filho já foi por outros caminhos, continue intercedendo por seus filhos. Amém? Continue amando eles. Você até pode falar: o que eu fiz com meus filhos quando cresceram? Infelizmente eu não tive escola de pais. Eu cometi muitos erros sérios. Já abri meu coração, me expus nessa igreja várias vezes dos meus falhos como pai. Eu não fui um pai melhor que vocês. Não fui melhor que vocês. Eu cometi erros graves. Não soube endireitar meus filhos da forma certa. Mas quando eu entendi que estava perdendo o controle com meus filhos, eu comecei a ficar de joelhos
Eu comecei a mudar, entendia que devia haver um arrependimento na minha vida, uma transformação. Claro, eles viam que eu queria fazer a obra de Deus, mas eles não entendiam isso. Eles achavam que eles não eram prioridade para mim, que a obra de Deus era mais importante. Olha que mentira do diabo. A sua família é prioridade, mais que a obra. Deus está por cima de todas as coisas. Mas depois vem a família. O ministério está depois. Eu tinha sido ensinado mal. Eu pensava que tinha que ser todo dedicado para a obra, para a obra, para a obra. Todos meus filhos estavam feridos comigo. Todos os filhos não entenderam isso, ficaram revoltados. E comecei a perdê-los. Mas um dia eu tive uma revelação. E minha vida foi transformada e mudada. E aí eu disse a ele: filho, me perdoa. Eu sei que eu feri vocês. Eu falei a vocês, mas por favor me dê uma oportunidade de poder amá-los, de fazer certo. Eu encarei um por um e eu disse a eles: vocês são a coisa mais importante da minha vida. Me perdoa. Somente eu disse isso. Eu quero mudar. Não quero que você leve no seu coração a mágoa por não ter sido um bom pai. Mas, por favor, me dê uma chance. E eu vou te mostrar, filho, que eu te amo. Que eu estarei com você nos momentos difíceis, nos momentos de sucesso de sua vida. Você sempre vai ser alguém muito mais importante. E eu disse a eles: o ministério não é mais importante que vocês. Eu pedi perdão a eles. E eles começaram, no começo, a dizer: pai, tudo bem, tudo bem. Mas levou tempo para eles acreditarem. Quando eles começaram a ver frutos dignos de arrependimento na minha vida, e que eu tinha mudado mesmo de verdade, então restaurei meu relacionamento com eles. Olha, eu não tenho filhos perfeitos, mas nós temos filhos que nos amam e que podemos ter velhos momentos de comunhão. Amém? Mude você. Comece você a ativar uma sede e uma fome pelas coisas de Deus. Que seja como disse aqui o rei Davi. Coloque o versículo 1, por favor. Estou pedindo demais, né? Vai sair caro depois isso aqui. Bem-aventurado, diz: aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Versículo 2: senão, ao contrário, aquele sua satisfação está na lei do Senhor. Oh Senhor, como Deus anela pessoas assim. Que seu prazer, que teu deleite seja Deus, que seja a palavra do Senhor. Amém? Amém. Se delicie com Deus. Eu venho hoje falar sobre que é importante que você tenha esse deleite com as coisas de Deus. Apresente a Deus de uma forma deliciosa, que seu filho não vai querer fazer outra coisa que poder estar com Deus. Amém? Fica de pé, vamos orar. Obrigado, Jesus. Deus Todo-Poderoso. Que esse dia, essa manhã seja de arrependimento. Que caia temor de Deus em nossas vidas. Que o Espírito Santo, se Deus tocou você com essa palavra, eu quero pedir ao Senhor para que Ele te toque com seu poder. Que você desperte uma fome e uma sede pelas coisas de Deus como nunca antes você teve. Eu venho hoje interceder por você, pela tua família, pelos teus filhos. Minha esposa e eu temos esse ministério de interceder pela família. Por favor, se coloque, se posicione como um intercessor na brecha agora. Quero que você mude de apenas ser um espectador, que você seja protagonista.
e comece a fazer guerra, a batalhar pelos seus filhos, pela sua família, pelos entes queridos, por aquelas pessoas que estão distantes. Comece a levantar sua voz e clame as promessas do Senhor. Diga: eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Porque se confessamos com nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, se você crer com todo o seu coração, então será salvo. Pai, abençoamos a família. Senhor, queremos orar por toda a igreja que está aqui, por aqueles que não estão presentes porque estão no serviço do ministério, Senhor, do alimento, da comida física. Abençoamos cada membro dessa igreja, cada irmão que não veio hoje. Senhor, profetizamos uma transformação, um rompimento em suas vidas. Pai, em nome de Jesus, levanta em nosso meio uma fome e uma sede pelas coisas de Deus, como nunca antes. Nós te repreendemos, Satanás, te mandamos para o fundo do inferno, todo o demônio das trevas que trouxe outros interesses, outras paixões, outros ídolos em nossa vida. Remova em nome de Jesus. Agora coloque tua mão na tua cabeça e em nome de Jesus manda para o fundo do inferno e diga comigo: eu renuncio todo espírito das trevas na minha vida. Eu tenho fome e sede por Deus. Deus é meu deleite, Ele é meu prazer, Ele é meu gozo, a minha alegria. Deus, muda a minha vida, me transforma e muda a minha família, em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo, se eu sou servo de Deus, junto com todo o povo de Deus, que essa igreja se caracteriza por uma igreja faminta e sedenta pelas coisas de Deus. Caia por terra todo demônio de indiferença, de insensibilidade das coisas de Deus. Todo espírito de dobre ânimo, fora de nosso meio. Todo espírito de dobre ânimo, caia por terra, de mornidão, em nome de Jesus. Eu não quero, diga, não quero mornidão na minha vida. Eu quero o fogo de Deus na minha vida, o zelo de Deus, o paixão pelas coisas de Deus, entusiasmo pelas coisas de Deus. E o fogo não se apagará no altar que nós edificamos nessa casa. Que essa casa seja uma casa de oração para todos os povos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.